Olá, estamos de volta com as nossas aulas. Hoje começaremos a parte que fala de conjuntos, tá certo? Então vamos lá, não é? Vamos lá. Olha só. Iniciando, conjunto. O que é o conjunto? Bom, a definição não é muito precisa, mas a gente tem uma ideia, né? Qualquer agrupamento, qualquer coleção, qualquer classe, qualquer sistema, tá certo? Né? Até um programa é um conjunto, perfeito? Um conjunto com os seus elementos, não é? A representação que a gente usa para os conjuntos, né? Acho que vocês lembram desde o ensino médio, o ensino fundamental, que a gente vem estudando, repetindo e falando sobre conjuntos, são as letras maiúsculas do nosso alfabeto, que é o alfabeto latino. Perfeito? É comum A, B, C, né, D, E, X, Y, Z, P e Q, e etc. Tá certo? Seguindo, seus elementos sempre com letras minúsculas. Então, as componentes do conjunto, da classe, da coleção, em geral, são representadas por letras minúsculas do alfabeto latino, né, do nosso alfabeto. Digamos, A, B, C, perfeito? X, Y, Z, ou descritos por uma propriedade comum a todos os elementos. Né? A gente também pode escrever o conjunto utilizando o diagrama de Venn, perfeito? Não sei se você lembra, o diagrama de Venn são aqueles onde a gente faz as bolinhas, né? Os esquemas, né? Os gráficos, não é? Tá certo? Da seguinte maneira, olha só. Olha só. Né? Diagrama de Venn é assim, ó, você pode fazer um quadrado, né? Sempre uma região fechada, e colocar os elementos aqui, ó, né? Estrela, sei lá, lua, né? Ó, os elementos que houverem no seu conjunto. Perfeito? Né? A ideia é essa, tá certo? Pode ser também, ó, mas a gente viu, né, no início, né, e mais comum fazer uma bolinha assim, né, ó, e colocar os elementos aqui dentro, né, ó. Por exemplo, né, ó, tá certo? Esses são os diagramas de Venn, perfeito? Ou representar entre chaves, né? Ó. Como assim entre chaves? Da seguinte maneira, entre chaves a gente pode fazer assim, né? Ó. Olha aqui, ó. O nome, né? A nomenclatura do conjunto, esse é o conjunto A, tá certo? Entre chaves, aqui está entre chaves, não é? Olha só, entre chaves, X, tal que X tem a propriedade P, como diz aqui, ó, descrito por uma propriedade comum, tá certo? Ou seja, todos os elementos aqui, né, gozam da mesma propriedade, que é a propriedade P. A gente pode colocar dessa forma, né? Ó, essa barra significa tal que X tem a propriedade P. O tal que também, algumas vezes, é representado por ponto e vírgula. Pode ser a barra ou ponto e vírgula, né? Ó, conjunto B, ó, com nomenclatura aqui, né? A letra maiúscula para simbolizar o conjunto. X, tal que X tem a propriedade Q. Tá certo? Então, eu tenho certeza que vocês estão habituados a fazer isso já durante muito tempo mesmo. Desde lá do primeiro Fundamental 1, né, que antigamente era primário, depois ginásio, né, para alguns, e depois o segundo grau. Agora, o Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio. Perfeito? Tá? Vamos seguir. Olha só. Em oposição à existência de elementos em um conjunto, definimos o conjunto sem elementos. A gente falou o seguinte, né? Ó, que qualquer reunião de classe, de objetos e tudo, né? A gente chamou de conjunto. Aí tem um tipo de conjunto que não tem nenhum elemento. Aí esse conjunto, obviamente, vamos chamar de conjunto vazio e vamos representar de uma dessas duas formas, ó. De uma das duas formas. As duas formas juntas, né? Porque eu já vi fazerem assim. Tá certo? Esse é um conjunto que tem um outro conjunto dentro dele. Essa forma está equivocada. Perfeito?
essa forma não é a melhor forma de representar o conjunto vazio. É uma dessas duas que estão aqui na tela, né? Desta forma ou desta outra forma, né? Duas chaves, né? Sem nada dentro. Conjunto vazio, tá ok? Por exemplo, X, tal que X é o mês do ano com 40 dias, né? Como não há nenhum ano com 40 dias, né? Então, isso aqui é conjunto vazio. Perfeito? Tá ok? Continuando. Relação de pertinência. O que é relação de pertinência? A relação de pertinência é uma relação que há entre os elementos do conjunto e o conjunto. Perfeito? Veja bem, não pode esquecer isso. É entre os elementos e o conjunto. Né? Não é entre conjunto e conjunto, é entre elemento e conjunto, tá certo? O símbolo de pertinência é esse aqui, ó, que a gente lê como pertence, né? Ele vai dar o seguinte significado, né? Quando a gente escreve, né, A minúsculo pertence a o A maiúsculo, a gente está querendo dizer o seguinte, né? Que o elemento A, né? O A, né? O A é elemento do conjunto A grande. Perfeito? É isso que significa. Tá ok? Seja qual for o elemento. Perfeito? Vamos lá. Em oposição a isso, né? Ó, tem o não pertence, que é o anterior, né? O é anterior, só que cortado. Tá certo? Na verdade, quando a gente, em matemática, quer negar algo, né? Tá certo? Tá certo? Em lógica, a gente usa o tio, né? Sobre a proposição, né? Aqui a gente corta, né? A gente corta dessa forma. Sempre que corta, está negando o significado. Perfeito? Então, se é pertence, então quando corta, é não pertence, né? Aí quando a gente escreve A não pertence a A, quer significar que A, né? O elemento A não é elemento do conjunto A, ou seja, ele não está dentro do conjunto A, tá certo? Ele não tem a propriedade que caracteriza os elementos do conjunto A, tá certo? Então, ele não é elemento de A. E não esqueça, né? Como eu disse, você usa pertence sempre que você quer relacionar elemento com algum conjunto, né? Mesmo que ele pertença ou não, mesmo que ele seja elemento ou não do conjunto, sempre que a relação for entre elemento e conjunto é pertence ou não pertence, tá? Vamos seguindo, tá certo? Aí, ó, olha só esses dois exemplos, né? Aqui, ó, eu escrevi o A, tá certo? Denominei esse conjunto com essas letras aqui, né? Ó, A, E, I, O, U, de A, tá certo? Entre chaves, né? Descrevendo cada um dos elementos. Podia ser assim, ó. Podia ser com o diagrama de Venn, né? Ó. O A, aí, ó, tem os elementos A, E, O, U e o elemento I, né? Ó. O conjunto A tem esses elementos, né? Utilizando o diagrama de Venn, né? Ó. Tá certo? Tá ok? Vamos olhar aqui o conjunto B agora. O conjunto B é tal que X é um elemento de B, então X é uma vogal, né? O X é só para simbolizar um elemento qualquer, né? Qualquer elemento aqui, ó, tem que ser uma vogal, né? O B é formado pelo X, onde cada um desses X é uma vogal. Então, X é igual a, X é igual a B, X é igual a C, ou X é igual... Desculpa, X é igual a A, X é igual a E, X é igual a I, X é igual a O, ou X é igual a U. Perfeito? X é um desses cinco, né? Tem os mesmos elementos, o conjunto A e o conjunto B. Se pedisse para você descrever os elementos do conjunto B, você colocaria dessa forma que está aqui, né? A, E, I, O e U, né? Você faria simplesmente assim, ó. A, E, I, O e U. Então, você observa, né, que o conjunto B tem os mesmos elementos do conjunto A. Perfeito? Então, o conjunto B tem os mesmos elementos do conjunto A. E é dessa forma que as coisas ocorrem. Tá? Vamos continuar aqui, né? Deixa eu só apagar aqui esse excesso, tá?
Eu vou deixar ali o B do jeito que está, né, para a gente olhar as afirmações que vão aparecer agora, né? Olha só. A pertence a A, quer dizer que o A pertence ao conjunto A, ou seja, o A é elemento do conjunto A, o Azinho, né? O Ezinho pertence a B, o Ezinho pertence a B, o Ezinho é elemento do conjunto B, né? O pertence ao conjunto A, o U é elemento do conjunto A, perfeito? Ó. O A pertence a B, o A é elemento do conjunto B, né? Por quê? Porque os dois têm os mesmos elementos, tanto o conjunto A quanto o conjunto B, tá ok? Não esqueça que você está assistindo essa aula e se em algum momento, em alguma parte, você tiver dúvida, você entra em contato pelo WhatsApp, tá certo? Né? Eu costumo falar o seguinte, você pode entrar em contato até às 7 da noite, porque até às 7 a possibilidade de eu responder no mesmo dia é grande, tá certo? Senão, eu vou responder exatamente quando eu tiver tempo, né? Ou no dia seguinte, né? Quando eu tiver um tempinho, eu já respondo para vocês, né? Se a dúvida for muito extensa, eu posso fazer uma sala, lhe chamar, a gente faz, grava a nossa conversa e passa para os colegas, perfeito? Porque a dúvida pode não ser só sua, pode ser de outros colegas, então é bom que todos vejam. Ou então eu escrevo, né, numa folha de papel, tudo direitinho, aí envio para você e posto no nosso grupo de WhatsApp. Tá certo? Então é assim que a gente vai tirando as dúvidas, né? Vamos seguir. Né? A outra relação, né? A de pertinência, outro símbolo não pertence, né? B é uma consoante, então B não está em A, né? A, E, I, O, U são os elementos do conjunto A. Então, B não pertence a A, ou seja, B não é elemento de A. Perfeito? B também não pertence a B, o Bzinho, né? Então, Bzinho não é elemento do conjunto B. Ok? Olha aí. A letra grega alfa não pertence ao conjunto A, ou seja, o alfa não é elemento do conjunto A, né? E também não é elemento do conjunto B, e, portanto, o alfa não pertence ao conjunto B, né? Eu acho que está bem claro, tá bem simples, as ideias acho que são sempre repetidas durante toda a sua vida estudantil, né, e acadêmica agora, né? Então vamos lá. Bom, o que são subconjuntos? Conjunto cujos elementos, né, todos os seus elementos, também pertencem a outro conjunto. Então, um subconjunto de um conjunto ainda é um conjunto, só que os elementos dele também são elementos de um outro conjunto, maior ou não que ele. Perfeito? Ok? Então, vamos lá. Essa seria mais ou menos a ideia, né? O conjunto A é subconjunto, né, do conjunto B. Então, qualquer elemento de A aqui, qualquer elemento que estivesse aqui no conjunto A, qualquer elemento que estivesse aqui no conjunto A também seria elemento do conjunto B, né? Bastante simples a ideia, né? Claro que isso não aconteceria com todos os elementos do conjunto B, né? Aí você vê claramente que o B é um conjunto bem maior que o conjunto A, né? Tá certo? O B, claramente, é bem maior que o conjunto A. Tá ok? Então, vamos continuar. Olha aí. Se um conjunto A é subconjunto de outro conjunto, digamos um certo conjunto B, como na figura anterior, então escrevemos, olha só o que a gente vai escrever. A é subconjunto de B. Ou seja, para todo x, não é? Se o x está em A, isso implica, né? Ou melhor, então x também pertence a B. Se x pertence a A, então x pertence a B, né? Aqui eu só escrevi aqui dessa forma
para usar aqueles conectores da lógica, para ver que se aplica, né? Lembra que eu disse que o segmento do assunto natural seria de conjunto? Por quê? Porque a gente vai usar os símbolos da lógica aqui também, porque as afirmações também são proposições, né? Então, olha essa afirmação. A é subconjunto de B, né? Eu podia até colocar se, somente se, X pertence a A, então X pertence a B. Perfeito? Tá ok? Então, vamos continuar aqui, né? Caso contrário, né? Qual é o caso contrário? A não é subconjunto de B, né? Como é que eu expresso isso com proposição lógica, né? A não é subconjunto de B, ou seja, existe X em A, né? Existe algum elemento de A, tal que esse elemento não pertence a B. Então, existe X pertence a A, tal que X não pertence a B. Perfeito? Tá ok? Aqui, ó, esse tá ok, ó, podia ser substituído pelo então, ó. Existe X em A, que então X não pertence a B, né? Podia ser o implica aqui também. Tá certo? Tá ok? É claro que escrever isso aqui, ó, é muito dispendioso, né? Ó, muito grande. Então, vamos levar para a linguagem matemática. O que é a linguagem matemática? Você vai simplificar bastante, né? O que está sendo escrito aqui em português, né? Ou em lógica, perfeito? Vamos lá. Aí daí, ó, surge as chamadas relações de inclusão, né? Ó. O que é relação de inclusão? Os subconjuntos nos permitem falar da relação de inclusão. Olha só, esse símbolo vai significar para nós está contido. Esse outro símbolo, né, ó, é a negação dele, lembra? O primeiro símbolo, né, ó, que é este aqui. Aí você cortou ele, né? Lembra que eu disse que quando corta é a negação, então não está contido. Também tem esse outro símbolo que é bem menos usado que esses dois primeiros, que é o contém e o não contém, tá certo? Ambos vão expressar, né, vão ser outra forma de escrever, né? Vai ser a forma resumida, né? A forma, digamos assim, matematiquez de escrever que um conjunto é ou não subconjunto de outro. Perfeito? Olha só. Então vamos lá. Como é que a gente usa o está contido ou o contém? Né? Quando a gente escreve A está contido em B ou aqui eu cometi um pequeno equívoco, meus colegas, me perdoe, ó. Esse negócio de copiar e colar, ó, dá nisso, né? Ó. A está contido em B é a mesma coisa que B contém o A. Essa que é a forma de escrever. Na verdade, é essa mesma forma aqui, ó, escrito de outra forma, né? Ó. Tá certo? Isso significa, deixa eu apagar isso aqui e escrever na parte de cima. Ó, então, esse aqui está equivocado, tá? É B contém o A. Aí, olha só. Significa que A é subconjunto de B. Tá certo? Aquela história. Se X pertence a A, então X pertence a B, né? Ó. Então, você dizer que um conjunto é subconjunto de outro, digamos, A é subconjunto de B, eu digo que A está contido em B. Ou que B contém, né, o A. Ou seja, o B tem dentro dele o A. Né? B contém o A. É isso que significa essa forma de escrever. Ou seja, todo elemento de A, né, também é elemento de B. Né? X pertence a A, implica que X pertence a B para todo X. Tá certo? É isso que traz a ideia do está contido e do contém. Né? Como saber, né, na hora de escrever? Ó, você olha sempre o seguinte, o maior conjunto, né, ó, o maior conjunto, que nesse caso eu estou dizendo que é o B, né, porque o A está dentro dele, é o B. Né? Então, a parte aberta sempre fica voltada para o maior conjunto. Tá certo? E você lê da forma que é o símbolo. Né? Ó, quando você for fazer, ó, né, se escreverem assim, ó, A e B, você observa qual é o maior. Se o maior for o B, aí você coloca dessa forma, né? Se o maior for o B e escreverem assim, ó, aí você vai escrever dessa outra forma, tá certo? Então, a parte aberta é sempre para o maior conjunto. E você lê de acordo com o símbolo que você escreveu. Ó.
Se você escreveu desta forma aqui, né, ó, aí você vai ler A está contido em B. Se você escreveu dessa outra forma, você escreve o outro nome. A contém, ou B contém o A. Perfeito? Né? É isso, né? Agora vamos às negações. Né? E aqui, ó, de novo um equívoco. Aqui significa não está contido. E aqui também, ó, significa não contém, né? Quando eu mandar os slides para vocês, eu vou consertar isso para ficar direitinho, tá bom? Nos slides já vai tudo certinho, sem nenhum problema, tá? Bom, ao escrevermos A não está contido em B, ou, aqui novamente, ó, o mesmo equívoco, o B não contém o A, não é? Ó, quer significar que o A não é subconjunto de B, né? Em termos de lógica, existe X pertence a A, tal que X não pertence a B, ou seja, existe algum elemento em A que não é elemento de B, perfeito? Tem que existir pelo menos um elemento, não é? Tá certo? Para que a gente considere que um conjunto não é subconjunto de outro. Perfeito? Vamos seguindo, né? Tá? Como consequência da definição de inclusão, temos o seguinte, né? Consequências do que diz a definição de inclusão. O conjunto vazio está contido no conjunto A para qualquer conjunto A que você imagine. Né? Aí vem a pergunta, professor, não entendi. Porque, pela definição, se um conjunto está contido no outro, é necessário, veja bem, é necessário que todo elemento dele esteja no outro, não é? Ó? Mas o conjunto vazio não tem elementos, né? Ó. Aí, ó, para você justificar isso, você vai aqui na negação. Ó. Você vai aqui na negação. Ó. Um conjunto não está contido no outro quando existe algum elemento dele que não é elemento do outro, né? Ó. Aí vamos lá. Olha só. Para que eu conseguisse afirmar que o vazio não está contido no A, seria necessário que eu encontrasse algum elemento aqui no vazio que não fosse elemento do conjunto A. Entretanto, isso não ocorre, né? Por quê? Porque o vazio não tem elementos. Conclusão, o conjunto vazio está em A. Perfeito? É só você fazer a negação, né? É só você fazer a negação que não há nenhum problema, né? Tá certo? Né? Aí, qual é a outra? O A está contido em A, né? Aí, novamente, recorrendo à definição. O que é necessário para que um conjunto esteja contido no outro? É necessário que todos os elementos do primeiro também sejam elementos do segundo. Ora, todo elemento de A é elemento dele mesmo. Então, A está contido em A. Então, essas duas coisas são importantes. Tá certo? Então, vamos conseguir continuar, né? Vamos continuar. Tá certo? Vamos lá. Bom, agora vamos aos exemplos, né? Olha só. A é o seguinte conjunto. É o conjunto dos x, tal que x é uma partícula do universo. Qualquer partícula. Qualquer coisa, né? Digamos assim. Aí vamos ao conjunto B. O B é x, tal que x é um próton, né? Bom, um próton é uma partícula. Tá certo? Qual é a conclusão? B está contido em A ou o A contém o B, né? Por que fica virado para o A? Porque o conjunto de todas as partículas é maior do que o conjunto que só tem os prótons, obviamente. Perfeito? Então, a parte aberta é sempre voltada para o maior. Tá ok? Então, você escreve desta maneira ou dessa, que quer significar que o B é subconjunto de A. Né? B está contido em A ou o A contém o B. Perfeito? Vamos prosseguir. Igualdade. Né? Olha só. Está aqui. Ó. O A é o conjunto que tem os seguintes elementos. Né? A vogal E, a vogal A, a vogal U, a vogal O e a vogal I. Né?
Aí você pode perguntar, mas por que você não falou na ordem que está aí? Justamente só para lhe olhar que não importa a ordem no conjunto, tá certo? Né? Você vai já ver por quê. Né? Eu não escrevi a definição de igualdade, mas quando você for ver qual é a condição para que dois conjuntos sejam iguais, você vai ver que a ordem dos elementos é indiferente, né? Tá certo? Veja bem, né? E o B é aquele conjunto que a gente viu no início, né? O conjunto dos x, tal que x é uma vogal. Qual é a conclusão? A é igual a B, né? Mas observe o seguinte, olha o seguinte detalhe para que eu soubesse que esses dois conjuntos são iguais. Veja que o A está contido em B. Por quê? O conjunto, qualquer elemento de A também é elemento de B. Por quê? Porque no A ó, tem as vogais, tá certo? E o B são todas as vogais, né? Então, todo elemento de A também é elemento de B, tá certo? Tá ok? Tá? Deixa eu apagar, que eu quero escrever de uma outra forma aqui, que eu quero mencionar um outro detalhe. Né? Deixa eu fazer de novo. Tá certo? Ó, se você olhar, ó, você pega o A pertence a B. Você pega o Ezinho, o Ezinho pertence a B. Você pega o O pertence a B. Você pega o I pertence a B. Você pega o U pertence a B. Então, ó, todos os elementos do A também são elementos do B. Então, vale que o A está contido em B. Mas também vale o seguinte, ó, que o B está contido em A. Por quê? Porque quais são os elementos do B? Ó, escrevi aqui, ó, U, A, I, O e E. Por quê? É X, tal que X é uma vogal. Então, esses são os elementos do B. Então, ó, U pertence a A, né? Claramente. O Azinho pertence a A. O I pertence a A. O O pertence ao conjunto A. Perfeito? E o E também pertence ao conjunto A. Conclusão: o B está contido em A. Como o A está contido em B e o B está contido em A, ó, o A é igual a B. Na verdade, esta é a condição básica para que um conjunto seja igual a outro, né? Ó, né? O primeiro conjunto é igual ao segundo, então tem que acontecer as duas coisas. O primeiro tem que estar contido no segundo e o segundo também tem que estar contido no primeiro. Ou seja, no caso aqui chamamos de A e B. O conjunto A tem que ser subconjunto de B e o B tem que ser subconjunto de A. Qual é a conclusão? Se essas duas coisas acontecerem, né, ó, o A é igual a B, né? Ó. Vamos escrever isso em linguagem de lógica, né? A é igual a B, se somente se, né? Ó. Aqui, como a gente está estudando diretamente matemática, a gente também podia ter usado esse aqui, ó. Esse aqui, né? Ó. Se somente se, A está contido em B e B está contido em A. Perfeito? Tá ok? A é igual a B, então tem que acontecer isso, né? Ó. Se o A, vamos à negação. Se o A não fosse igual a B, ó, então teria que acontecer uma das duas coisas, tá certo? Ou o A não está contido em B, ou o B não está contido em A, né? Aí, ó, lembra? É a negação, né? Tá certo? A é diferente de B, então, ou o A não está contido em B, ou o B não está contido em A. Tá certo? Aqui é só voltando para a linguagem da lógica, né? Tá certo? Que a gente está usando aqui. Perfeito? Então, não esqueça que aqui eu poderia ter usado o conector matemático, né? E não o conector lógico. Tá certo? Tá ok? Que tem o mesmo significado. Tá certo? Aqui, ó, eu podia escrever o Ezinho também, ó, sem nenhum problema. Mas vamos usar esse aqui, né? Ó, que é o conector da lógica. Preferi usar isso para associar a teoria de conjuntos com a que a gente já viu em lógica. Tá certo? Vamos prosseguir. Propriedades da inclusão. Reflexiva, né? Reflexiva. O que significa isso?
que todo conjunto está contido em si mesmo, que é aquela primeira consequência que a gente viu lá, aliás. A segunda consequência, perfeito? Antissimétrica. O que significa isso? Que se A está contido em B e B está contido em A, então A igual a B. Tá certo? Tá ok? Na verdade, a propriedade antissimétrica é aquela nossa definição de inclusão. Na verdade, aqui está se então, mas a gente sabe que é mais que isso, né? Isso aqui é se e somente se. Tá certo? Transitividade. Se A está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C, né? Isso aqui é bem simples, né? Vamos ver assim, supondo que os dois não fossem iguais, eu tenho aqui o conjunto A, tá certo? E tenho aqui o conjunto B. Aí, o A está contido em B claramente. O que é necessário para que B esteja contido em C? Que o C seja talvez maior ou igual, né? A B, né? Eu coloquei aqui maior, então esse é o C, tá certo? O C tem dentro dele o B, é a única forma, né? A conclusão aqui, é que o A está contido em C. Claramente, o A também está contido em C, porque está contido em B e o B está contido em C. Perfeito? Claramente é o que ocorre, né? Tá certo? Vamos prosseguir. Agora vamos falar da união entre dois conjuntos, né? Em lógica, né? A gente usa o conectivo ou e o símbolo, né? Tá certo? É isso aqui em lógica. Aqui em matemática, na teoria de conjuntos, é a união entre dois conjuntos, porque aqui a gente não está olhando para proposições, está olhando para conjuntos, perfeito? Né? É a mesma coisa que lá, né? A gente vê do mesmo jeito. As ideias que foram usadas lá, né? Naquela parte da introdução de lógica, né? E em lógica matemática, também é usado aqui, né? Digamos o seguinte, né? Antes de fazer a definição, vamos ver aqui um exemplo, né? A união B é igual ao conjunto menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3, né? Olha só, aí tem a pergunta. Menos 3 pertence a A? Menos 3 pertence a B? Bom, trazendo lá da lógica, né? Ou é o conjunto A ou o conjunto B. Conclusão, ou o menos 3 está em A, ou o menos 3 está em B, né? A gente não consegue decidir isso olhando só para o resultado da união, né? Mas, com certeza, o menos 3 é elemento ou do A ou do B, que senão ele não estaria aqui na união, porque é a mesma ideia da lógica, né? Isto daqui satisfaz a proposição A, ou isso daqui satisfaz a proposição B, para estar com o conectivo ou, ele tem que satisfazer uma ou a outra, ou ambas, né? Porque pode estar nos dois também ao mesmo tempo, né? Nada interfere de que ele esteja na união. Perfeito? Porque esse ou não é aquele ou exclusivo, né? É o ou normal, o ou matemático normal. Perfeito? Aí, temos aqui o conjunto A, temos aqui o conjunto B, né? Aí, olha só, deixa eu apagar esse excesso de escrita aqui, né? Tá certo? Deixa eu apagar, né? Vamos lá. E vamos lá. A união, é juntar os dois conjuntos. Pegar os elementos dos dois. Isso é a união. Tá certo? Tá ok? Então, o menos 3 que ele estava perguntando podia estar em qualquer um desses locais aqui, né? A gente não tem a precisão de saber onde ele está. Ele podia estar aqui, não é? Tá certo? Ele podia estar só aqui no B, ou ele podia estar nos dois, né? Ele podia estar só no A, só no B, ou podia estar nos dois. Em qualquer dos casos, ele está na região que é a união dos dois conjuntos. Perfeito? Está aqui a definição, né? Como é que eu defino a união entre dois conjuntos? São os X, tá o quê? X pertence a A ou X pertence a B, né? Então, quem são os elementos da união? São os elementos que ou são elementos de A ou são elementos do conjunto B, né? Isso é o que define a união. Essa é a definição matemática exata da união.
né? A união entre o conjunto A e o conjunto B é um conjunto formado pelo X, tais que esse X ou é elemento de A ou é elemento de B. Tá ok? É desta forma, tá? Vamos prosseguir. Né? Agora vamos falar da interseção entre dois conjuntos, né? Aí, ó, é aquele mesmo conectivo lógico e, né? Para que também dá o mesmo significado da interseção, né? A ideia de simultaneidade lá em lógica funciona aqui também, tá certo? Né? Qual é a interseção entre dois conjuntos? Vamos lá. Digamos o seguinte, que você fez aí, né? Você olhou o conjunto A, o conjunto B e fez a interseção entre eles, né? E achou este resultado que está aqui na tela. Tá ok? Tá? Então, vamos lá. Aí tem a pergunta: menos 3 pertence a A, menos 3 pertence a B, ó. Enquanto que na união, eu não sei dizer exatamente se ele está no A ou no B, né? Ele tem que estar. Ou vai estar no A ou vai estar no B. Eu não tenho certeza. Mas ele está em um dos dois na união. Na interseção, não. Ele obrigatoriamente é elemento tanto do A quanto do B. Aqui, ó, eu teria que ter a certeza. Teria não, eu tenho a certeza. Se ele está no resultado, é porque, ó, essa afirmação aqui é verdadeira e esta outra afirmação aqui, ó, também é verdadeira. Ambas têm que ser verdadeiras para que esteja na interseção, né? O elemento está na interseção de um conjunto quando ele está simultaneamente em um ou em outro. Perfeito? Né? Não, não é ou em outro, não. Me perdoe. O conectivo não é ou, é e. Ele está em um e também no outro. Perfeito? Né? Ó, aí fazendo aqui o esquema de como chegar na interseção, né? Se você tem o diagrama de Venn, olha aí. Olha como é que ficaria no diagrama de Venn. Ó, a única região que está nos dois ao mesmo tempo é essa aqui em verde, né? Ó, tá certo? Então, aqui ó, estão os elementos que estão ao mesmo tempo no conjunto B e no conjunto A. E tem que estar ao mesmo tempo, perfeito? É isso que é interseção. Aí daí, por causa disso, nós temos a definição, né? Ó, é X, tal que X pertence a A e X pertence a B, né? O que significa isso? Que o X tem que ser elemento tanto do A quanto do B, né? Todos os elementos que são do A e do B ao mesmo tempo estão na interseção dos dois conjuntos. Perfeito? Vamos lá. Diferença entre conjuntos. Como é que você acha a diferença entre dois conjuntos? Vamos lá, né? Olha só. Tá certo? Aí vamos lá. Ó, de novo, né? Estou colocando aqui o resultado. A menos B é o conjunto formado pelos elementos menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3. Perfeito? Aí, Noel, como é que você obtém a diferença? Olha aí. A pergunta é: menos 3 está em A, menos 3 está em B. Na diferença entre conjuntos, né, o nome é bem apropriado, diferença. Né? Esse símbolo pode ser dessa forma, mas tem livro que põe assim, ó, um tracinho diagonal, que é a mesma coisa, né? Seria A, aí esse tracinho diagonal, B. Tem livro que escreve assim, tá certo? E o que quer significar isso? São os elementos que são elementos do A, mas não são elementos do B, ou seja, são os elementos que estão só em A, né? Então, ó, se o menos 3 é elemento da diferença, então, com certeza, esse aqui é verdadeiro e este aqui tem que ser obrigatoriamente falso. Tá certo? Por quê? Porque a diferença são os elementos do A que não são elementos do B. Tá certo? Tá ok? Olha só o esquema. Deixa eu apagar aqui.
A menos B tem que ser só os elementos do A que não estão em B, né? Ó, tá aqui, ó, né? A diferença é o conjunto formado pelo X, tais que esse X pertence a A, mais I, né? Ó, podia ser o chapeuzinho também, né? Que ao mesmo tempo X não pertence a B. X tem que ser elemento de A, mas não pode ser elemento de B, né? Olha só. Então, ó, essa região aqui do A, né? Ó. Por quê? Nessa região aqui da interseção, os caras são elementos do A, é verdade, mas também são elementos do B. Tá vendo? Tá vendo? Olha só. A diferença são só os elementos do A que não estão na interseção com B. Perfeito? Tá certo? Por exemplo, imagina que você tem o A, um conjunto assim, ó. Imagina que você tem o B, um conjunto assim, ó. Quem seria, nesse caso, A menos B? Olha só. Olha como a ideia é simples. O que diz aqui? É todo X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Então, bem devagar. Ó. Menos 2. Então, tenho que olhar só os elementos do A, porque o X tem que estar primeiro em A. Menos 2 está em A, claro que está em A, está aqui dentro do A, mas ele está em B? Não está em B. Então, menos 2 não pertence a B. Então, menos 2 está aqui. O 5. 5 pertence a A, olha, mas o 5 também pertence a B. Então, 5 não serve. O 7 pertence a A, mas o 7, ó, não pertence a B. Então, 7 está na diferença. Tá certo? O A pertence a A, mas o A também pertence a B, olha só. Então, não serve. Não é? Ó? O B pertence a A, mas não pertence a B. Ó. Aqui no B não tem o Bzinho, né? Ó. Então, Bzinho está em A menos B. O C está. Então, acabou aqui, né? Ó. Então, ó, isso é que é A menos B. São todos os elementos de A, mas que não são elementos de B. Ó. Nesse caso, ó, são os que nós marcamos aqui, né? Ó. O menos 2, o 7 e o B são os elementos do A, né? Ó, que estão aqui na solução, mas que não são elementos do B. Por que não entrou o 5, não entrou o A e não entrou o C? Porque esses três são elementos de B. Tá certo? Então, vamos continuar. Tá certo? Ó, agora veja bem, a ideia de complementar. A ideia de complementar tem que lembrar da ideia de subconjunto. O complementar de um conjunto também é a diferença entre dois conjuntos. Mas aqui, ó, para haver complementar, é necessário que um esteja contido no outro. Tá certo? Vamos ver. E isso é que vai dar sentido ao nome. Né? Ó, complementar. Eu vou simbolizar aqui, ó, o complementar por uma barra sobre o conjunto. Tá certo? Mas tem livro, ó, que faz assim, ó. Ó, tem livro que faz assim, ó. Aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, bem aqui no meio. Complementar, né? É tipo um C assim, né? É uma coisa assim, tipo um C. Complementar de A em relação a B. Tá certo? Que isso é B menos A. Lembra do que é B menos A? B menos A são os elementos do B e que não estão em A. Tá certo? Mas para a existência do complementar, é necessário que o A seja subconjunto de B. Tá certo? Porque aí faz sentido em falar em complementar de A. Né? Como é que eu encaro o complementar? O complementar do conjunto A são todos os elementos do B que não são elementos de A. Ou seja, é o que falta no A para o A ficar exatamente igual ao B. Perfeito? E o que é isso aqui? Para o A ficar igual ao B, ó, falta essa parte aqui, né? Ó. A parte de fora do A, né? É isso que é o complementar do A em relação ao conjunto B. Ou simplesmente complementar de A se estiver claro, né, que o A está contido em B, né? Então não esqueça, tá certo? O complementar só existe quando o cara de quem eu estou calculando o complementar está contido em outro conjunto que é maior que ele. Nesse caso é o B, né?
Por isso que muitos livros representam dessa forma, porque aqui fica claro, ó, complementar de A em relação a B. Tá ok? Né? Deixa eu apagar. Tá? Aí, complementar de A em relação a B. Menos 3 pertence a A, menos 3 pertence a B, já que o complementar é formado aqui, ó. Aí lembra que do esquema que nós fizemos? Aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. E aqui é B menos A. Então, o menos 3 tem que estar aqui fora. O menos 2 tem que estar aqui fora. O menos 1 tem que estar aqui fora. O 1, o 2 e o 3 também tem que estar todos fora do A. Tá? Não pode, por quê? Porque é B menos A. Ó. São os elementos do B que não são elementos de A. Então, são os elementos daqui de fora, daquela parte que eu havia pintado, né? Ó. Tá certo? Da parte que eu havia pintado, né? Ó. Tá ok? Então, ó, o menos 3 não pertence a A. Então, esse aqui que é falso e esse aqui, com certeza, é que é verdadeiro, porque o menos 3 tem que estar em B para que ele esteja no complementar, né? E mais ainda, para que esteja no complementar de A ou em B menos A, né, ele não pode estar no A. Por quê? É como eu lhe disse, eu encaro assim, o complementar de A são os elementos do B que não são elementos de A. A existência no complementar, né, ó, pressupõe, né, ó, pressupõe que o conjunto que você está calculando complementar seja subconjunto do conjunto maior. Perfeito? Tá? Então, vamos lá, vamos apagar aqui e vamos ver como é que foi feito isto aqui. Olha aí, tem o conjunto A e o conjunto B, tá certo? Para existir o complementar, né, ó, é necessário, claro, que o conjunto ao qual você está calculando o complementar, que é o A, tá certo? Seja menor ou igual ao B, tá certo? Aí, ó, para que possa ficar assim, né, ó, ele tem que ser subconjunto do B, como eu lhe disse. O A tem que estar contido em B, tá certo? Aí quem vai ser o complementar? Vai ser a parte de fora do A, tá certo? Vai ser a parte de fora do conjunto A. Tá ok? Então, este é o complementar. Tá certo? Então, olha a definição. É x, não, ó, como é B menos A, ó, é a mesma definição anterior. X pertence a B e x não pertence a A. O x tem que ser elemento de B e o x não pode ser elemento de A, né? Por isso que se um cara está no complementar de A, ele não é elemento de A com certeza. Ele é elemento do conjunto onde o A está dentro. Tá? Então, vamos lá. Qual é o complementar de A união B? Ó, primeiro, para que exista o complementar de um conjunto, a gente já disse que o conjunto tem que estar dentro de outro, né? Ó. Então, antes de começar aqui, ó, tem um outro tipo de conjunto que a gente não falou, né? Ó. A gente falou que o conjunto que não tem elemento é o conjunto vazio, tá certo? Aí, o conjunto onde a gente vai desenvolver uma certa teoria e tudo que a gente pegar para essa teoria pertencer a um certo conjunto, então a gente fala que esse conjunto é o conjunto universo. É o conjunto onde estão todos os elementos que eu vou usar no desenvolvimento da minha teoria. Né? Isso aconteceu muito quando você estava, por exemplo, no Fundamental 2, né? Quando você foi resolver, por exemplo, uma equação de segundo grau. Aí o cara no início falou assim, ó, x é tal que x pertence aos reais. Quer dizer, que o universo de onde você vai pegar todas as soluções das suas equações é o conjunto dos números reais. Perfeito? Então, o universo é aquele cara, né, que é o maior de todos, de onde você vai tirar tudo para que você faça o desenvolvimento da sua teoria em matemática. Perfeito? Então, ó, para eu poder calcular a união, sim, e é sempre representado por um U maiúsculo, né? Ó. Claro, o U maiúsculo é o que representa, né? Ó, pode ser assim, né? O U maiúsculo, enfim, né? Ó, o U maiúsculo, tá? O U maiúsculo. Então, ó, para que eu possa achar o complementar de A união B, ele tem que estar contido em outro conjunto. E a esse conjunto eu vou chamar de conjunto universo, tá certo? Nesse caso, o complementar de A união B
menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3. Lembra que o complementar não pode pertencer ao conjunto, ou seja, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2 e 3 não pode pertencer a A união B. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a pergunta menos 3 pertence a A, menos 3 pertence a B, ambas são falsas. Por quê? Porque ele não pode estar na união. E se não está na união, ele não tem que estar em A e não tem que estar em B. Perfeito? Então, aqui, ó, seriam faltas essas afirmações. Tá certo? Aí tá. Aí eu tenho o conjunto A e tenho também o conjunto B. Tá certo? Bom, o que é a união deles? Né, ó, a gente verificou o seguinte, que a união deles, ó, é tudo isso aqui, né? Ó, é tudo isso aqui. Tá certo? Então, ó, se a tela fosse o conjunto universo, o que seria o complementar da união em relação à tela? Seria tudo que está aqui fora, né? Toda a região exterior à união. Tudo que está fora da união está no complementar da união. Perfeito? Então, olha só. Deixa eu apagar esse rabiscado, né? Que simboliza a união. Tá ok? Ó, então vai ser isso aqui, né? Ó. Aí eu tenho o conjunto universo, né? Ó. Então, o complementar é a parte de fora da união, como a gente havia dito. Ou seja, né, ó, esses caras aqui, ó, obrigatoriamente não pode estar nem no A e nem no B, ó. Então eles têm que estar aqui por fora, em algum lugar, né, ó. Eles têm que estar aqui por fora, em algum lugar, né, ó. Tá certo? Eles têm que estar fora. Porque se eles estivessem na união, eles não apareceriam aqui nesse conjunto, né, ó, no complementar da união. Tá certo? Então, é isso que nos faz obter o complementar de um conjunto. Perfeito? São os conjuntos, tá certo? Do maior, que no caso aqui é o universo, tá certo? E que não pertence ao conjunto ao qual eu estou procurando o complementar dele. Tá certo? Vamos lá. Vamos prosseguir, ó. Tá aqui, ó. É X, tal que X não pertence à união B. Aí, por que aqui não constou que o X tem que pertencer ao U? Lembra que eu falei que eu já estou subentendido que o meu X é um elemento do universo total de todos os elementos que eu estou tomando. Então, ó, ele não pode estar na união. Ele não pode ser nem elemento de A e nem pode ser elemento de B, né? Uma outra forma de escrever isso seria o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se dá para. Aqui vai ficar muito imprensado. É X, tal que X não pertence a A e X não pertence a B. É isso que significa X não pertencer à união, né? Então, ó, dizer que X não pertence à união, né? O que é negar o ou, né? É negar o A e negar o B, né? Perfeito? O que é negar A ou B? É negar o A e negar o B. Lembra? Né? Estou só comparando aqui com o que a gente viu em lógica para você ver que as duas coisas estão muito associadas, né? As mesmas ideias que usa lá, você pode usar aqui até para resolver os problemas, sem nenhum problema. Ou vice-versa. As ideias que usa aqui, pode usar lá na teoria de lógica para resolver os problemas. Tá certo? Por quê? Né? É como a estrutura se forma, é como as coisas ocorrem em matemática, né? Em ciência, né? Tem que tudo ser galgado de acordo com a lógica formal, a lógica matemática em seguida, né? Tá certo? Aqui novamente, né? Aqui tem alguns exemplos de conjunto vazio, outros exemplos, né? A é igual a X, tal que X é consoante. Não é? Olha lá. Vamos lá. B é igual a X, tal que X é vogal. Aí tu vai perguntar, professor, isso era exemplo de conjunto vazio? Né? Nenhum dos dois é vazio, claro que não, né? Se você fosse olhar aqui, ó, esse conjunto é formado por B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N,
P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Perfeito? Tá ok? Então, essas são as consoantes. Quem são as vogais? Aí, vamos lá. A, E, coloquei é como é, né? I, O e U. Me perdoe aí, deixa eu apagar esse acento, né? Eu coloquei aqui na ordem, mas você viu na igualdade de conjuntos, né? Ó, lá na igualdade fica claro que a ordem estabelecida não importa, né? Dois conjuntos são iguais, precisam ter os mesmos elementos. A ordem deles não importa, né? E outra coisa, repetir elemento, você não está criando um novo elemento ao repetir, né? Se eu colocasse aqui, ó, por exemplo, assim, né? Ó, se eu colocasse A, E, I, U, O, U, A, aí vai dizer, esse conjunto é diferente desse? Não, é exatamente igual. Esses dois é o mesmo elemento, então você vai contá-lo como um, ó. Esse aqui, ó, e esse aqui também, ó, são os mesmos elementos. Então você vai contá-los como um. Perfeito? Então, ó, na verdade, esse é um conjunto com 5 elementos. Tá aí, ó, né? Ó, a cardinalidade dele é assim. O número de elementos de um conjunto é chamado de cardinalidade, né? Não sei se você está lembrado, né? Então, a cardinalidade desse aqui, ó, é 5, né? E a cardinalidade desse aqui, ó, cardinalidade deste aqui é 21, tá certo? Do A, tá? Agora vamos ver onde é que aparece o conjunto vazio aqui. É bastante simples, né? Ó, é só você calcular a interseção B. O que é a interseção? São os elementos que estão tanto em um quanto no outro conjunto. Qual é a interseção entre os dois aqui? Claro, né? Olha só. Simples, né? Tá certo? Não tem interseção, né? Não tem elemento. Aliás, tem interseção sim, só não tem elemento nela. A interseção é conjunto vazio. Perfeito? Tá ok? Tá? A interseção sempre existe. Ou ela é um conjunto que é não vazio, ou um conjunto vazio. Então, ela sempre existe, né? Se não há elemento comum, é conjunto vazio. Se há elemento comum, aliás, o conjunto formado por estes elementos que são comuns aos dois conjuntos, né? Tá certo? É isso que é a interseção. Então, aqui é uma maneira de obter o conjunto vazio, uma maneira bastante simples de obter o conjunto vazio. Tá certo? Tá ok? Né? Ó, aqui ó, é outra justificativa para dizer que o conjunto vazio está em qualquer conjunto. Olha aí. Tá certo? Se a interseção entre dois conjuntos é o vazio, é porque ele está contido em um e está contido no outro. Né? Todos os elementos dele são de um e elementos dele são do outro. Como ele não tem elementos mesmo, né? Isso justifica ele estar contido. Perfeito? Vamos lá. Agora aqui, ó, o conjunto das partes de um conjunto, né? O conjunto das partes de um conjunto na verdade, é um conjunto, né? Como está dizendo aí, ó. Mas o que são as partes? São todos os subconjuntos possíveis de um conjunto dado, né? De um conjunto que você conhece, tá certo? Todos esses subconjuntos formam um conjunto maior, que é chamado de conjunto das partes deste conjunto, tá certo? Vamos lá. Aquele formado por todos os subconjuntos possíveis de um determinado conjunto, né? Por exemplo, o que é o P de A? São todos os conjuntos, ó. Veja que a letra aqui está maiúscula, porque ele é formado por conjuntos, né? E letra maiúscula simboliza conjunto. É todo conjunto X, tal que este conjunto X esteja contido em A. Perfeito? Repetir, ó. O conjunto das partes, que é simbolizado dessa forma aqui, ó, do conjunto A, é todo o conjunto X, tal que X é subconjunto ou está contido em A. Perfeito? Tá ok? Então, por exemplo, se o nosso A é o conjunto ABC, quem é o conjunto das partes? Então, vou escrever aqui, ó. Conjunto. Opa! Esse P aí é que é terrível, né? Acho que é assim. Deixa eu apagar. Vamos apagar aqui e tentar desenhar melhor esse P aí, né? Acho que ficou melhor, né? Ah, tá certo?
é igual. Aí vamos lá. Bom, eu acho melhor a gente fazer assim, no seguinte critério. Primeiro, vamos pegar os subconjuntos de A que tem só um elemento, não é? Eu posso escrever assim, não posso? É um subconjunto de A e que só tem um elemento, né? Esse aqui também, né? Esse outro aqui, ó, também é um subconjunto de A e que só tem um elemento, não é? Vamos separar aqui por vírgula, né? Ponto e vírgula melhor. Agora o seguinte, vamos pegar os subconjuntos de A que tem dois elementos. Então, você concorda que pode ser aqui, ó, o AB, o conjunto formado pelo AC, o conjunto formado pelo BC. Opa, ponto e vírgula, né? Tá certo? Então, tem mais algum? Ei, professor, e o CB? E esse aqui, não é? Ou então, o BA, não é? Lembra que nós falamos? A ordem não importa, né? Dois conjuntos são iguais quando têm os mesmos elementos. Então, esse aqui é a mesma coisa que B e C. Então, esse aqui, ó, é a mesma coisa que A e B. Então, já foi colocado, né? Então, ele já está aqui, né? Ele já está aqui e aqui, então não precisa, né? Tá certo? E ainda falta? Faltam dois, né? Quais que faltam? Todo conjunto é subconjunto de si mesmo, lembra? Da propriedade que a gente viu? Né? O próprio A também entra aqui, ó. Que você podia colocar assim, ó, só o símbolo dele, ou colocar mesmo, né? Com três elementos, ele próprio. Certo? Podia colocar esse conjunto aqui, né? Dessa forma aqui dentro, ou o Azinho, como eu coloquei aqui. Perfeito? Falta mais algum? Né? Você teria que pensar aí. Falta mais algum? Aí, de novo, lá nas propriedades, né? Ou nas consequências, né? O vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Tá certo? Aí, conte aí quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Imagina o seguinte, você tem um conjunto B que tem apenas um elemento, digamos. Sei lá, tem 5. Qual é o conjunto das partes desse negócio aqui? Ora, primeiro o vazio, que é subconjunto de todo mundo, né? Olha que legal. E depois, os que só têm um elemento. Que você podia fazer assim, né? Ou, se você quiser, você podia fazer assim também, né? É o mesmo conjunto. Não, né? Desculpa, B. É o mesmo conjunto, né? Porque o B é igual ao 5, né? O conjunto formado pelo 5, né? Importante, esse conjunto das partes, a cardinalidade dele é 2, só tem 2 elementos. Tá certo? Assim como esse aqui tem 8, esse aqui tem 2. Tá certo? E o conjunto das partes de uma coisa que tivesse de um conjunto C, vamos pensar que esse conjunto C, eu vou escrever ele bem aqui, ó, tenha 2 elementos. Uma estrela e uma bolinha. 2 elementos. Como é que você faria o conjunto das partes desse conjunto? Mesma coisa. Primeiro, o conjunto vazio é subconjunto dele, porque o conjunto vazio é subconjunto de todos. Conjuntos com apenas um elemento. Então, seriam esses dois aqui, né? Tá certo? Conjunto com 2 elementos. Seria ele próprio, que eu podia colocar, escrever dessa forma, mas para poupar trabalho, vamos escrever o próprio C, né? Conte aqui. 1, 2, 3, 4. Tá certo? Então, o número de elementos de um conjunto, colocar assim, simbolizar o número de elementos do conjunto assim, de um conjunto que tem só um elemento, que é o B, olha só, qual foi o número de elementos do conjunto das partes de B? 1, 2, né? Olha só, qual o número de elementos do C? 2. Aqui em cima, né? 2.
qual o número de elementos do conjunto das partes de C? 1, 2, 3, 4. Tá ok? Olha como essas coisas, né? Como em matemática, né? Na verdade, assim, eu costumo falar, né? E é o que é mesmo, né? A matemática é a ciência dos padrões, né? Ela busca padrões em tudo que existe, né? Aí, olha só, N de A, 3, porque tem 3 elementos, ó. 1, 2, 3. O A aqui, ó, 3 elementos. Isso quer dizer, ó, que o número de elementos do conjunto das partes de a gente já viu que deu 8, né? Não sei se você vai lembrar agora. 2 não é a mesma coisa que 2 elevado a 1? 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado? 8 não é a mesma coisa que 2 ao cubo? Tá certo? Olha aí, ó. Né? Você vê, olha o padrão. Então, se eu quiser saber quantos subconjuntos um conjunto tem, é só pegar o 2 e elevar a quantidade de elementos do conjunto original. Ó. O B ó, só tem um elemento. Então, 2 subconjuntos. O C ó, tem 2 elementos. Então, o C tem 4 subconjuntos. O A tem 3 elementos. Então, o A ó, tem 8 subconjuntos. Tá certo? Você vê que uma coisa puxa a outra direitinho, né? Ah, mas não tem o com o 2 elevado a zero? Claro que tem o com 2 elevado a zero, que dá 1. Né? Qual o número de elementos do conjunto vazio? Nenhum, né? É zero. Então, qual seria o número de elementos das partes do conjunto vazio? 2 elevado a zero. Só 1. Por quê? Porque o conjunto, deixa eu fazer aqui, né? O conjunto das partes do conjunto vazio só tem ele mesmo. É um conjunto formado pelo conjunto vazio. Pronto, só tem ele mesmo. Tá certo? Só tem um conjunto. Tá ok? É por isso que eu disse que se você usasse esse negócio aqui para simbolizar o conjunto vazio, não estaria bom, porque isso aqui é algo, né? Tá certo? Não posso simbolizar o conjunto vazio dessa forma. Tá ok? Vamos prosseguir. Tá? Então, olha, como a gente já sabia, né? Ó, aqui ele não colocou o próprio A, né? Ó, aqui, ó, no slide, né? Ele colocou o conjunto como ele é realmente, né? Ó, tá certo? Ó, mas fica bem claro, né? Ó, fica bem claro. O vazio é subconjunto de todos. Ele próprio é subconjunto dele mesmo. E os outros? Com mais elementos que o vazio e com menos elementos que ele próprio, né? Tá certo? Sempre dessa forma. Tá certo? A B pertence a A? Claro que não, né? Tá certo? Lembra que para associar, ó, essa forma de fazer aqui, ó, ela não existe, ela é completamente falsa, mesmo que fosse pertence ou não pertence, tá certo? A forma de você simbolizar aqui, ó, teria que ser AB está contido em A, né? Esse é o formato, né? Ó, até foi, deixa eu apagar aqui para não criar problema. Tá certo? Bom, seguindo, vamos apresentar os conjuntos numéricos, né? Os conjuntos, né, que durante toda a sua vida estudantil, em cada série foi universo para estudar matemática, tá certo? Conjunto dos números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, conjunto das quantidades inteiras e inteiras existentes, não é? O conjunto dos inteiros, né? As quantidades inteiras, né? Tá certo? Das duas formas, né? A existência e a falta delas, né? A falta, né, usa o mesmo de antes, só que com sinal de menos na frente, né? Como se fosse a negação da existência, né? E o zero é o neutro, né? O zero é o neutro. Né? Por isso estou colocando aqui em vermelho para ficar bem claro, tá certo? O conjunto dos números racionais são todos os números da forma P sobre Q, tal que o P e o Q são elementos aqui dos inteiros, sendo que o Q não pode ser zero, né? Então, aqui estão todas as frações ou números
que podem ser escritos na forma de frações. Está todo mundo aqui, ó. Tem um outro conjunto, né, ó, que é simbolizado por um i assim, ó, que é o conjunto dos números irracionais, tá certo? Aí aqui, ó, são todos os números que não dá para escrever dessa forma aqui, ó, na forma de fração, usando inteiros. Todos que não dá para fazer dessa forma, usando inteiros, né, ó, faz parte aqui desse conjunto, tá certo? Está aqui dentro desse conjunto, né? Ó. Aqui estão as raízes, né? Ó, que não tem resultado exato, raiz de 2, raiz de 3, né? Ó, menos raiz de 7, né? Ó, raiz de frações, né? Ó, que não dão resultado exato também, perfeito, né? Ó, tem a maioria dos logaritmos que não dão resultado exato, tá certo? O número π está aqui, o número né? Ó, o número base do logaritmo natural também está aqui, e uma infinidade de outros números. Perfeito? Vamos seguir, né? E o que é os reais? Quando você junta os racionais com os irracionais, você tem o conjunto dos números reais. Perfeito? Ok? Né? Essa é a ideia básica. Essa é a ideia básica, tá? C é o conjunto dos números complexos, né? Lembra, né? O número complexo tem esse formato aqui, ó, A mais BI, sendo que o A e o B são números reais, né? São tirados daqui, né? Desse conjunto, tá certo? E o I é o que nós chamamos de unidade imaginária, que é obtida, né, ó, a partir da raiz quadrada do menos 1. Tá certo? Isso já tem as potências do I, né? Ó, I ao quadrado é menos 1. Tá certo? O número que é ao quadrado dá menos 1 é o I, certo? Que não há raiz quadrada aqui, ó, ou raiz com índice par, né, quando a base é negativa aqui nos reais, daí surgiu os complexos a partir dessa ideia. Tá ok? Né? Seguindo ainda, né, ó, aqui é aquele esquema, né, ó, que você vê claramente aqui, né, ó, que esse pedaço daqui para cá são os naturais, né, ó. Esse pedaço aí são os naturais, né? Então, os naturais está contido em Z, né? Então, é o que está aqui, ó. Os naturais está contido em Z, né? Os naturais é um subconjunto dos inteiros, certo? Ah, uma coisa que eu não falei que é importante, ó. O Z, claro, que é um conjunto que tem mais elemento que o N, não é? Tá certo? Mais elementos que o N. É estranho isso, né? É melhor não pegar isso, não. Né? É melhor falar outra coisa, né? Que pode dar problema, né? A ideia é a seguinte: imagina que você tem um conjunto A assim. Deixa eu ir para lá mesmo. Imagina que você tem um conjunto A assim, ó, que é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, menos 5, menos 7. E um conjunto B, que é assim, ó, menos 5, menos 7, 1 e 2. E um conjunto C, que é assim, ó, 2, 3, 4, 1, menos 7, menos 5. Tá certo? É claro que, obviamente, tanto o B quanto o C estão contidos no A. O B está contido em A e o C, né? O C também está contido em A. Mas nota que o B é menor que o A, tá certo? A cardinalidade aqui do A é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. E a cardinalidade do B são 4 elementos, né? Claramente, o B é um conjunto menor que o A. Então, quando isso acontece, a gente fala que o B está contido propriamente no A. Por quê? Porque ele é menor que o A. Ele é um conjunto próprio, né? É um subconjunto próprio do conjunto A. Já o C não é um subconjunto próprio. Por quê? Porque o C está contido em A e o A está contido em C, né? Na verdade, eles são iguais, né? Ó, aí esse está contido aí, ó, ele não está contido propriamente, né? Ele não é um subconjunto próprio, porque ele é igual. Tá certo? Essa ideia de ser próprio ou não, tá? Tá? Então, vamos voltar aqui de novo, né? Deixa eu apagar aqui esse excesso.
para falar a outra coisa, né? Que é o seguinte, né? Veja que nos racionais, todo número racional, o numerador e o denominador é inteiro. Tem um tipo de número inteiro que pode ser escrito assim, ó. Por exemplo, o 5, você pode simbolizar aqui dentro assim, ó. 5 sobre 1. Tá certo? Ou então, menos 2 sobre 1. Esse é o menos 2. Ou seja, se eu pegar cada um desses aqui e colocar o 1 no denominador, né, e disser que ele é igual ao original, então eu vou concluir, ó, que o 5 também pertence aqui, tá certo? O menos 2 também pertence aqui. Ou seja, todos os inteiros são elementos de quê? Dessa forma, né? Ó, né? Apesar de aqui ser dos racionais ser frações, né? Ó, na verdade, são dois números com estrutura diferente. Mas é possível eu encontrar um representante dele aqui, ó, de cada elemento do Z dentro do Q. E daí, ó, eu vou pensar assim, ó, que o N está contido em Z e que o Z está contido em Q. Perfeito? Claro que o Q está contido em R, porque pela definição, o R é a união do Q com o I, né? Então, todo elemento de Q é elemento do R. Então, o Q está contido em R. Perfeito? Agora sim, na definição dos complexos, né? Deixa eu voltar lá de novo. Na definição dos complexos, há uma possibilidade de, como o A e o B são números reais, há a possibilidade de eu criar uma categoria de número assim, ó. A mais 0i, onde o B é 0, né? E dizer que é o A. Veja que são duas coisas com estrutura diferente. Mas toda vez que o B for 0 e eu usar o A é um número real qualquer. Então, aqui eu consigo percorrer, ó, qualquer número aqui dentro dos reais. Então, se eu pegar qualquer número real, né, ó, qualquer número real, eu posso colocar ele mais 0i. Tá certo? Então, o que eu tenho? Que todo real, né, tem alguém que pode representar dele aqui dentro. Aí eu vou pensar dessa forma, ó, que os reais está contido nos complexos, né? Tá certo? Colegas, por hoje era isso que eu queria falar, tá certo? Aí na próxima aula a gente ainda vai falar um pouquinho de conjunto e já vai entrar na parte de recorrência e de sequência, né? Acredito eu. Tá certo? Então, até lá a todos, tá? Qualquer dúvida, faça como eu disse, né? Você envia a dúvida para mim pelo WhatsApp, tá certo? Ou pode ser pelo e-mail também, não tem problema, né? Lá pelo SIGA, tá? Mas eu prefiro pelo WhatsApp. Aí você vai, né? Aí eu vou ver, aí assim que eu tiver um tempinho, eu faço. Se eu tiver que fazer uma aulinha, eu faço. Se eu tiver que só escrever, né? Para o esclarecimento, eu tiro foto e coloco no grupo de WhatsApp mesmo, né? E se eu fizer uma aulinha gravada, eu envio para vocês no WhatsApp também, tá bom? Então, até a próxima aula.